Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o meu canal Teodidatas e, como de costume, vamos iniciar a semana, segunda-feira de manhã, meditando a respeito de um salmo. O salmo da vez é o Salmo 33, nessa nossa playlist sobre os salmos aqui do canal. E o título que eu dei para este estudo é Um Salmo sobre o Louvor. O interessante desse salmo é que ele não tem nenhuma epígrafe, nenhum título considerado inspirado, não há uma indicação da sua autoria, como normalmente nós temos visto aí a indicação da autoria de Davi nos salmos. Claro que a thumbnail básica, a miniatura básica dessa playlist é o Davi de Michelangelo, e mesmo o Davi, não sendo o autor do salmo, vai continuar assim, tá? Então não estranhe o fato de você ter aquela parte de cima ali, até porque a parte de baixo seria censurada, né? A parte de cima da estátua de Davi, na miniatura também do vídeo sobre este salmo, ela vai estar em todos. Ela é a característica dessa playlist aqui, tá? Embora nem todos os salmos tenham sido escritos por Davi, a gente sabe disso. Então, Salmo 33, um salmo sobre o louvor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a leitura aqui do salmo, tá? Esse estudo aqui, eu não coloquei no PowerPoint o esboço do estudo, mas então o que eu vou fazer vai ser transcrever o salmo na descrição do vídeo aqui, tá? Transcrever o salmo com esses subtítulos que eu já sempre tenho colocado, que são o nosso esboço, né, o nosso guia do estudo. Esse salmo 33 tem 22 versos, eu dividi esses 22 versos em 4 subtópicos, tá? E o primeiro subtópico é o chamado ao louvor, lembrando que é um salmo sobre o louvor. Só antes de falar isso, então, antes de fazer a leitura, um salmo sobre o louvor. Salmos são hinos de louvor a Deus. Este aqui é uma reflexão a respeito do próprio louvor, quer dizer, é como se fosse uma metalinguagem dentro dos salmos, né? Um discurso sobre o discurso. Por isso é um salmo bastante interessante, bastante instigante. Não que você não tenha esse tipo de metalinguagem, né, no restante dos salmos, mas nesse aqui em especial, esse tipo de reflexão a respeito do que se faz num salmo, numa composição como essa, é bastante presente, né? Então, por isso, um salmo sobre o louvor. O chamado ao louvor. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. 2. O primeiro motivo, a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca, ou pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. 3. Segundo motivo, os atributos do Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente que se livra pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. 4. Resultado, a conclusão do salmo, a confiança irrestrita. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém. Então, Davi inicia o salmo chamando ao louvor, né? E é muito interessante aqui que ele qualifica aqueles que ele está chamando ao louvor. Ele os qualifica como justos, como retos. Então veja que interessante, nós só podemos de fato
louvar a Deus, nós só podemos de fato atender a esse chamado de Davi se nós formos retos, se nós formos justos. E para sermos justos, isso pressupõe, obviamente, a justificação por Cristo. Então aqui, já no verso 1, nós percebemos aí a obra de Cristo pressuposta. Não poderíamos nos achegar a Deus para louvá-lo com retidão, com justiça, se não tivéssemos nós mesmos sido tornados justos e retos por Cristo. E à medida que nos achegamos a Deus, à medida que contemplamos a Deus por sua palavra, à medida que nos relacionamos com Deus no seu Espírito, nós também vamos sendo tornados justos, vamos sendo justificados por Ele. Nós não apenas somos declarados justos por Cristo, mas Cristo nos santifica. E esse processo de louvar a Deus, essa relação de comunhão com Deus que pressupõe também o louvor, a adoração, a entrega, isso faz parte da própria justificação. Então é um processo bastante dinâmico, ou faz parte da santificação, não considerando a justificação como um processo, como fazia o nosso amigo Tomás de Aquino, pensando ainda na justificação como um ato, mas a santificação que se segue à justificação. E aqui Tomás de Aquino não, eu acabei de gravar o vídeo sobre a questão 2 da Suma Teológica e acabei de mencionar o Tomás e me atrapalhei, O salmista, não foi Tomás de Aquino, não sabemos se foi Davi também. O salmista fala não só de justiça, não fala apenas de os justos, mas fala dos retos. E os retos pressupõem retidão. Retos pressupõem que você vai estar sendo santificado a Deus. E aí ele incita a cantar a Deus um cântico novo. Isso vai trabalhar tanto, vai indicar tanto a questão da novidade, na autoria e na composição de cânticos pelos cristãos, sempre de preferência baseados na palavra de Deus, ou de preferência não, autoritativamente, normativamente baseados na palavra de Deus, mas você pode revigorar aquela palavra que sempre se apresenta como nova. Ou você pode, no sentido de ter um cântico novo, ter a sua alma revigorada pelo seu espírito para apresentar a Deus, ainda que um cântico antigo, mas de uma forma nova. E aí o primeiro motivo pelo qual Davi chama os crentes, chama os justos, os retos, a louvarem a Deus, é a própria palavra do Senhor. A palavra, veja que interessante, nós somos retos porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Deus ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da sua bondade, quer dizer, Ele derrama da sua bondade sobre a terra, Ele nos faz justos, Ele nos torna bons pelo seu Espírito Santo, mas Ele, pela sua palavra, criou todas as coisas. Então, Davi, num primeiro momento, nessa primeira porção, vai apontar para a criação de todas as coisas pela palavra do Senhor. E, de novo, um aspecto cristológico, a palavra de Deus, o Logos de Deus, na perspectiva de João 1, a sabedoria divina, na perspectiva de Provérbios 8, o Logos de Deus como Criador de todas as coisas. E esse é o primeiro motivo pelo qual devemos louvar a Deus. Porque Ele criou todas as coisas, mas além de ser o Criador de todas as coisas, Ele também nos redime. A gente viu aqui que a palavra do Senhor é reta, então Ele não só criou todas as coisas pela sua palavra, mas Ele também nos redime pela sua palavra. Aqui nós vemos uma estrutura semelhante, entre os versos 4 a 7, uma estrutura semelhante à do Salmo 24. A diferença é que no Salmo 24, primeiro Deus é apresentado como tendo os direitos de Criador e depois Ele é apresentado em Cristo como tendo os direitos de Redentor. Aqui, Davi enfatiza primeiro a questão da fidelidade da obra de Deus, da justiça e do juízo. Ele começa incitando os retos e os justos a louvarem a Deus, então isso aponta para a redenção em Cristo. E aí depois, especialmente ali a partir do verso 6, ele vai falar da criação de todas as coisas pela palavra de Deus, e isso é motivo de louvor. E aí, no verso 8, do verso 8 até o 11, há um aspecto escatológico aqui, estabelecendo que o Senhor vai julgar todas as coisas, desfaz o conselho dos gentios, quebrando os intentos dos povos. Nesse sentido, há um vislumbre escatológico aqui, e por isso nós devemos temer. Nós devemos temer ao Senhor porque os seus juízos são perfeitos, a sua palavra é perfeita, porque Ele falou e fez, mas porque Ele também
com o seu conselho que permanece de geração em geração, com os seus intentos que permanecem de geração em geração, desfaz quando se revela, né, quando quebranta o homem, mas desfará também todos os conselhos dos gentios. Aqui gentios são tomados, né, povos são tomados como aqueles que não conhecem a Deus. Né? Aqui não existe essa contraposição entre... aqui a contraposição entre gentio e judeu se dá nesse sentido, né, do paganismo. Obviamente que em muitos outros salmos há o reforço de que a palavra de Deus, por meio de Cristo, alcança também os gentios. O segundo motivo, os atributos do Senhor. Então, se num primeiro momento nós tivemos o chamado ao louvor pela consideração da palavra criadora e da palavra redentora de Deus, agora o salmista vai colocar os seus olhos nos atributos de Deus, na onipotência, na onisciência e na onipresença de Deus. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Deus olha para aqueles que são retos, para aqueles que o buscam e os salva e os protege. Então, a onisciência, a onipresença, né? E também a onipotência no sentido de que Deus responde aos seus. Ele tem o controle de todas as coisas e ele responde aos seus. O destaque: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. Então a gente pode enfatizar aqui a providência de Deus de forma mais ampla, né? Tanto a onipotência, quanto a onisciência, quanto a onipresença. Né? Então aqui o salmista coloca os seus olhos nesses atributos de Deus e obviamente estabelece um paralelismo, né? Ele compara com a imperfeição humana, né? Ele compara com o rei, compara com os cavalos de guerra e mostra que eles não têm força em si mesmos, né? Por mais que eles possam conquistar e proteger, a força para tudo isso vem da parte de Deus. E Davi, como um homem, quer dizer, o Davi não é necessariamente o autor desse salmo, né? Mas considerando que os salmos têm esse contexto da consideração da vida de Davi, né? Mais do que isso, como os salmos se colocam como uma história em miniatura do próprio povo de Israel, e como o povo de Israel esteve envolvido em muitas guerras e em guerras pela Terra Prometida, né? Então esse linguajar aí bélico que vai apontar para Deus, né, no sentido espiritual, ele faz muito sentido dentro dos salmos realmente. E aí o resultado final, né, já que nós colocamos os nossos olhos na palavra criadora e redentora de Deus, já que nós colocamos os nossos olhos nos atributos de Deus e na providência divina, o resultado final é a confiança irrestrita em Deus. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia sobre nós, Senhor, como em ti esperamos. Então aqui o salmista afirma a sua confiança, a sua esperança em Deus, e não poderia ser mesmo diferente. E com isso nós encerramos aqui o estudo do Salmo 33. Eu espero que esse estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante para você. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar o vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, para acompanhar essa playlist dos Salmos. Nós estamos apenas no Salmo 33, ainda vão muitos salmos aí, até nós conseguirmos encerrar o livro, sempre, quando possível, no começo da semana, né? Vai ter vezes em que eu não vou ter condição de gravar o vídeo, aí até por outros compromissos, né? Mas sempre no começo da semana, quando possível, sempre com um caráter devocional, né? Mas também procurando aí demonstrar alguma erudição. Então, se você quiser acompanhar essa playlist dos Salmos, se você quiser acompanhar o restante do conteúdo aqui do canal, eu mencionei a playlist sobre a Suma Teológica que está sendo desenvolvida agora, né? Você será muito bem-vindo para se inscrever aqui no canal e deixe também o seu comentário, isso sempre é muito importante em todos os vídeos aqui. Tá bem? Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.